Bom, olá a todos. Vamos dar continuidade a mais uma atividade do curso, né? Hoje, a aula que é prevista, a gente vai ver aí a ferramenta de mapa de distância, né? Como o próprio nome diz, né? Na verdade, ele acaba fazendo um mapa respeitando uma certa distância determinada por nós, pelos usuários, a partir de uma entidade que esteja dentro do formato vetorial, né? Então pode ser uma linha, a partir dessa linha como base, um ponto ou até mesmo um polígono, né, que a gente tenha digitalizado dentro do sistema, dentro do Spring. A gente pode utilizar ele para fazer esse mapinha aí. Ele é muito útil, né, para os gestores, e vai ser muito útil para os gestores que têm a necessidade de estar aí avaliando, né, quantificando as áreas de app nos seus municípios, tendo em vista aí que as áreas de app, de acordo com, né, dependendo da lei, eu digo isso porque apesar da lei federal, né, cada estado pode ter uma ou outra variação, além dos casos específicos, né? Por exemplo, a gente pode ver os municípios onde a gente tem córrego dentro da área urbana, que tem uma caracterização, uma limitação diferente, municípios que têm áreas de reservatório, como de usinas hidrelétricas, que são características diferentes. Tem aquelas usinas que estão em rios federais, que têm uma legislação específica, outras que estão em rios estaduais. Então, para traçar, né, essa área de app em torno de cada uma dessas características, a gente pode utilizar dessa ferramenta aí, o mapa de distância, né? Então, a gente vai fazer um exemplo para a nossa área que a gente já está trabalhando aí na parte vetorial, né, que é um trecho de córrego, e aqui duas nascentes, que a gente vai calcular. E vocês podem perceber que o processo é o mesmo. Então a gente vai fazer para essa situação que ela é bem simples, mas depois vocês podem aplicar e fazer a edição para qualquer caso específico do município de vocês. Não apenas específico para trecho de córrego, mas, por exemplo, de repente você quer determinar, você tem um polígono que representa uma área de proteção ou uma área de mata nativa e você gostaria de saber criar um mapa de delimitação no entorno dela com uma distância a partir do final dessa área de mata de 100 metros, 200 metros. Então você pode utilizar qualquer informação, né, dentro da categoria vetorial, seja ele uma linha, um ponto ou um polígono, você pode traçar esse mapa de distância. Um outro exemplo bem diferente, né? Só para vocês terem uma ideia da magnitude de aplicação. Imaginem, por exemplo, uma rua, né? Um vetor que represente uma rua, onde de repente você vai ter alguma obra que vai afetar aí o entorno de 50 a 60 metros de cada lado né, dessa rua, do trecho dessa rua. E aí você pode calcular essa distância, ver o mapa e até mesmo se você tiver dados dos lotes, né, das quadras que estão ali, você consegue ver quais casas podem ser atingidas ou quais casas sofrerão ali durante esse período que aquela rua estiver em obra. Tudo bem? Tentei só exemplificar algumas aplicações, mas quando vocês verem como que é feito, né, a aplicação pode ser dada a qualquer situação que vocês necessitem. Então, partindo aqui desse meu conjunto de vetores aqui, do córrego 2, desse plano de informação córrego 2, tá? Então, eu tenho aqui as linhas, né, que estão representando, no caso, o meu córrego, e dois pontos representando aí, no caso, o que seriam as nascentes, tá? E a gente vai deixar eles aqui por quê? Porque, com base na lei, né, ou pelo menos no exemplo que eu vou utilizar, a área para calcular a área de app em nascente a gente vai considerar um valor e para considerar a área de app no trecho de córrego a gente vai considerar um outro valor. Tá? E aí, se eu tivesse, por exemplo, um açude aqui no meio e ele tivesse uma lâmina de água superior ao valor que já exige ter uma área de app, eu também iria considerar ele. Tá? Mas é só com essas duas entidades, pontos e linhas, já dá para a gente ter uma ideia de como que funcionaria isso. Tá?
Então eu venho em temático, tá? Eu tenho aqui no quarto, quinto, sexto, sétimo item aqui, mapa de distância, tá? Então eu seleciono ele vai puxar essa abinha aqui, tá? Ele vai trabalhar como entrada o meu mapa vetorial, né? Que é aqui, ó, os pontos e as linhas, tá? E aí eu seleciono aqui o que eu vou trabalhar, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma classe definida, no caso, elementos, né? Que seriam elementos? Seriam linhas, pontos ou mesmo polígonos, tá? Então, já que eu estou trabalhando com esse aqui, com esse plano de informação, eu vou escolher elementos e aí eu vou representar aqui qual a entidade que eu vou estar trabalhando. No caso aqui, eu tenho que fazer individualmente, se os valores do mapa de distância forem diferentes. Por exemplo, essas linhas que estão representando os córregos, a gente vai considerar ele como sendo córregos cuja largura não passe de 10 metros. Então, de acordo com a lei, considerando que ele não estivesse dentro de uma área urbana, a gente teria aí uma área de APP de 30 metros no entorno deles. Ok? Já para as nascentes seriam 50 metros, então são valores diferentes. Então eu tenho que fazer primeiramente para os trechos de córrego e depois para os trechos ou para as nascentes. E aí eu tenho que juntar depois essas informações geradas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer para os córregos. Então eu vou selecionar a entidade linha, tá? E aí na minha tela eu vou e seleciono todo o conjunto de linhas. Agora vocês podem ver por que eu tive aquele trabalho de unir, né, todas as minhas linhas, né, que estavam emendadas, né? Fica muito mais simples na hora da gente selecionar. Então apenas 3 trechos aqui eu peguei toda a minha área de córrego, tá? E aí ele vai pedir aqui para mim uma categoria de saída, porque ele vai sair como um novo PI. Tá? Então eu venho aqui, escolho a categoria, eu posso jogar dentro da mesma categoria drenagem, sem problema. Tá? Principalmente porque dentro dessa categoria drenagem a gente já tem uma classe específica que chama APP. Então depois os polígonos gerados a gente pode fazer aquela associação. Tá? Então eu venho aqui em executar drenagem. Eu posso dar um nome novo. Tá? Na verdade, é importante que eu dê um nome novo, porque ele não tem a opção mosaico, senão ele vai substituir esse plano de informação que já está ativo. Então, eu vou colocar aqui app. Okay? E aqui vem a importância, né? Essa parte de definição. Então, quando eu clico em definição, tá? Eu seleciono aqui a minha faixa que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui, no caso, com informação variável. Tá? Passo a gente não vai utilizar nesse exato momento. Quando a gente for trabalhar no fatiamento mais para frente, lá na categoria MNT, a gente vai ver isso daí especificamente. Para essa função, a gente, né, para determinar a área de APP ou simplesmente um mapa de distância simples, eu não necessito trabalhar com informação fixa. Tá? Então, o meu inicial ele vai considerar a distância a partir da linha. Então, o meu inicial é 0 metros. 0 metros a partir da linha selecionada. E o final vai ser o quê? A distância que eu quero. Então, se a minha lei fala que para córregos com largura de até 10 metros, no máximo, eu tenho aí uma distância de área de APP de 30 metros, eu vou colocar 30. Tá? Feito isso, eu insiro esse dado. Tá? Então, ele inseriu aqui de 0 a 30. E aí eu posso executar. Tá legal? Então, ele executou, ele já puxou essa informação lá para dentro. Tá? Se eu já quiser associar uma classe, né, então eu já posso vir aqui, ó, né, ele vai mostrar aqui para mim, eu posso associar o que? A área de APP a essa associação aqui de 0 a 30 metros. Tá? Ou eu posso fazer aqui, ou senão eu posso fazer lá na frente, quando eu for fazer uma edição. Ele também vai reconhecer da mesma forma. Tá? Então, eu não vou deixar aqui, vou deixar nenhuma. Tá? Ok? Então, a gente vai deixar para a gente fazer lá na frente essa associação, porque a gente ainda vai ter que editar ela. Eu venho aqui fechar, e aqui é importantíssimo a gente trabalhar esse número de curvas. Tá?
Esse número de curvas, como ele vai trabalhar aqui no entorno dessas linhas, tá? Aqui no acabamento ele quer saber como que vai ser o fechamento aqui. Se eu deixar ele com zero, na verdade ele nem vai aceitar. Eu preciso indicar um número. Mas se eu colocar um número baixo, ele vai ficar meio que um acabamento como se fosse quase quadrado aqui. Então, se eu colocar número de curvas, por exemplo, eu vou deixar com o número 6. Aqui nesse acabamento aqui, ele vai tornar essa curva aqui com 6 pontos. Então, vai ficar um acabamento bem mais arredondado. Tá? Esse número de curvas, número de pontos da curva é apenas para isso. Tudo bem? Bom, então esses são os pontos que eu preciso definir. Tá? Eu clico em executar. Ele vai gerar aí um novo plano de informação. Eu posso fechar ele aqui, ele só vai abrir na tela auxiliar, mas eu posso fechar e ele vai aparecer aqui para mim. Ó. Vocês podem observar que aqui ele criou um novo plano de informação chamado app. Se eu carregar ele aqui, ó lá, ele já carregou por cima. Tá vendo aqui o que eu disse a respeito do número de pontos na curva? Ele faz esse acabamento circular aqui, porque na curva ele põe 6 pontos. Se eu quiser, acho que 6 pontos já é ideal, tá? Entre 6 e 10. E aí, se eu percorrer toda a minha área, ele demarcou toda essa área como sendo a área de app em torno do meu córrego. Tá? Bom, eu fiz a primeira parte que é referente ao córrego. Agora eu vou criar um outro polígono, né, referente às áreas de nascentes. Tá? E vou deixar tudo para a gente associar quando já tiver tudo prontinho. Então, o que eu faço? Eu posso desativar o app aqui, volto aqui no meu córrego 2, repito o processo, venho em temático, né? Vou aqui em mapa de distância, ok? Agora aqui em elemento, em vez de linha, eu seleciono ponto. E aí eu clico em cima dos pontos que eu tenho. Ele achou um aqui e achou outro ali. A categoria de saída vai ser a mesma categoria, né? Drenagem. O plano de informação eu posso dar um outro nome, um nome diferente. Vou colocar app N, que se refere às nascentes. Tá? A definição, porém, agora muda. Né? Então, aqui eu volto em variável. O meu passe inicial é 0. De acordo com a nossa lei vigente, acredito eu que as áreas de app em torno de nascente, né? Hoje em dia a gente considera o olho d'água, né? Antigamente a gente considerava a área de várzea, era um processo um pouco mais trabalhoso, né? Da mesma forma para os rios e para os córregos, a gente utiliza a calha, né? Então a gente pode partir sempre do zero. E a distância final aqui, 50 metros. Então eu insiro essa referência, ele está aqui bonitinho, executo. A associação, como a gente viu, a gente vai deixar para associar lá na frente, na edição, então não preciso associar aqui, posso fechar. O número de pontos na curva ele já puxou 6, que foi do processo anterior que a gente fez, e agora eu vou simplesmente executar. Ok? Ele já fez aqui, eu posso fechar. Tá? Se eu carregar ele aqui agora, ó, appn, lá, ele fez um raio, né? Ele fez aí um círculo com um raio de 50 metros de distância. Tá? Se eu carregar aqui a área de app, vocês vão ver que uma vai se interpolar à outra. Tá? E aí é que está a grande jogada. Infelizmente o Spring ele não faz tudo de uma vez. Então o que eu tenho que fazer? Vocês já viram como que exporta e importa vetores. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente importar, né? Exportar um desses dois vetores e importar para uma única categoria, para um único plano de informação. E depois fazer a edição. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desativar o app, vou desativar esse outro aqui, vou pegar esse app da nascente e vou exportar ele. Tá? Então, eu venho em arquivo, exportar, dados vetoriais matriciais, ele é linhas, né, a entidade que a gente vai exportar é a linha identificador, vou salvar ele na área de trabalho
Vou deixar ele com esse nome mesmo, appn. Ok, posso fechar. Só para conferir se os dados foram lá. Olha lá, está aqui. Eu volto no Spring. Agora eu quero jogar esses vetores que eu exportei, né, da área de app da Nascente, dentro da app onde só estão a área do código, né, para mim fazer a edição e juntar as duas, né, os dois polígonos. Então, o que eu faço? Eu deixo selecionado o local onde eu quero jogar esse arquivo, venho aqui em arquivo, agora eu vou importar dados vetoriais e matriciais. Eu vou lá em dados e procuro essa informação. Aí ele aqui, ó, app, é o de extensão L2D, tá? Selecionei ele. Agora eu tenho que ficar atento na hora da saída, porque ele vai jogar na categoria drenagem, tá certo? Dentro do PI app, que já tem um conjunto de informações, que é essa que está aqui embaixo. Então eu preciso selecionar a opção mosaico, para ele simplesmente agregar mais essa informação. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu venho aqui executar, já deixei a opção mosaico ativa e executo. Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa, ele deu arquivo inconsistente porque não é ponto, né? Eu estou importando linha sem ajuste. Desculpe. Vocês veem que são coisas que acabam passando. É porque ele acabou puxando a informação da aula anterior. Tá? Então eu volto aqui, agora está certo, né? É linha sem ajuste. Venho em saída, agora ele vai executar. Ok. Posso fechar. Agora, quando eu carregar aqui esse plano de informação de app, olha lá, ó, ele tem todos os vetores lá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso editar essas linhas. Bem simples. Eu vou fazer uma quebra aqui, outra nesse canto, apagar essas áreas internas e juntar a linha, tá? Para que virem apenas um único polígono. Então, vamos fazer isso junto. Então, venho em temático, edição vetorial. Tá? Deixa eu ver aqui, eu vou utilizar a função de quebrar linha. Aqui ela. Tá? Então, é bem simples. Eu dou um clique bem na junção dela aqui, ó, e outro bem nessa outra junção. Depois eu venho na opção apagar linhas ou eliminar linhas. Apago essa primeira. Apago essa segunda. Ok. Venho aqui nessa funçãozinha de juntar linhas. Tá? Junto ela aqui só para confirmar. Junto aqui para confirmar. Tá? Utilizo a opção concatenar linhas. Então eu clico na primeira, clico na segunda, finalizo, ajusto. Clico na primeira, clico na segunda, finalizo e ajusto. Clico na primeira, clico na segunda, finalizo e ajusto. Ok, agora tem mais um pedacinho ali, ó, que é esse outro trecho aqui. Tá? E aí eu repito o processo. Quebrar linhas, né? Sempre para mim sair desses ícones que eu estou trabalhando, eu clico o botão do lado direito, né? Ele volta para o ícone principal. Então aqui eu quebro bem nessa junção. Quebro aqui também. Ferramenta de eliminar linhas. Eliminar. Utilizo a ferramenta de juntar linhas só para ver se está tudo certinho aqui nessa junção. Aqui também. E aí repito o processo de concatenar linha. Clico na primeira parte, na segunda. Finalizo e ajusto. Primeira e na segunda. Finalizo e ajusta. E na primeira e na segunda. Ok. Deixa eu ver como é que está aqui. Acredito que está tudo certo, né? Pronto. Agora, para mim saber se o polígono está feito aqui, eu simplesmente executo aqui a função poligonalizar. Ele tem que identificar um polígono. Ok, um polígono. Então, eu já posso vir direto aqui, ó. Quando eu venho no item de classes, né? Então, eu já posso associar.
Então vamos lá, vamos associar essa parte aqui, ó, área de app, tá? Vamos ver como é que está o visual da área de app. As áreas com verde e azulado, as linhas eu vou colocar também um verde meio azulado. Executo, porque eu quero associar não só a área, eu vou associar a linha também para mim saber a distância do perímetro dessa que circunda essa área de app. Eu executo, posso fechar. Então eu vou associar primeiro, ó, associar polígono. Clico dentro. Ah lá, já associou. E agora eu vou associar a linha também, ó. Vou clicar nessa linha vermelha, ela vai mudar de cor automaticamente. Beleza, então eu já associei. Quando eu for em medida de classe, eu já vou ter a informação dessa área de app, ok? Então eu posso fechar aqui também. Tá? A única diferença é que ele ficou em outro plano de informação. Mas se eu quiser, eu posso exportar, né, e jogar tudo dentro de um único plano de informação sem problema nenhum. Tá? Bom, então com ele selecionado aqui, ó, deixa eu diminuir o zoom para mim ver toda essa área. Eu venho em temático, medidas de classe. Tá? Se eu deixar aqui em hectares, ele vai mostrar a área de app. Olha lá, a área de app, 48,8 hectares. Se eu quiser saber o perímetro, né, dessa área de app, eu vou colocar aqui em metros, executo, o perímetro tem 16.257,4 metros de perímetro. Tudo bem? É essa a informação que a gente tem referente a esse plano de informação. A gente tem outras informações aqui embaixo, comprimento total de classes, linhas não classificadas, que se referem às outras informações que estão dentro dessa categoria, tá? Que não está sendo utilizado agora. Esse cálculo que ele está fazendo está sendo apenas para esse plano de informação que está ativado. Tudo bem? E aí, quando a gente quiser ver o mapa, eu não necessariamente preciso ter todas as informações no único plano, né? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui, né? Por exemplo, se eu quisesse carregar a minha área da bacia, então eu carrego a área da bacia. Se eu quisesse os meus córregos por cima, né, eu carrego o córrego. No caso aqui, o córrego está por baixo, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas o córrego acabou ficando por baixo. Para mim ver esse córrego aqui, como que eu faria? Eu posso mudar essa aba aqui, ó, tá? De API disponível para API selecionados. E aí, eu tenho aqui a ordem do que aparece primeiro. Tá? Então, se eu jogar para cima, teoricamente ele deveria aparecer por cima. Tá? E assim por diante. E aí eu mostro qual que eu quero. Por isso que é interessante, às vezes, a gente trabalhar com planos de informações, cada um num PI diferente. Tá? Que aí eu apresento ele da forma que eu quiser e na ordem que eu quiser. Tudo bem? Bom, então é esse aqui a área de app, que foi, a gente gerou através do mapa de distância. E aqui, no caso, a área do córrego, né? Só classe. Se eu quiser colocar app por cima, é só mudar a ordem e ele passa por cima. Tudo bem? Bom, a aplicação vocês viram que é bem simples, né? Então eu posso utilizar essa ferramenta de cálculo de área para qualquer elemento, para qualquer situação que me interesse. E sempre avaliar o que aconteceu de diferente, o que tem de errado, para fazer algumas correções. Por exemplo, aqui no córrego, quando eu carrego a linha, né, o que eu observo? Eu observo que aqui embaixo, por exemplo, a área de app ele passou um pouco aqui para baixo. Por quê? Porque ele considerou, né, a linha do córrego como sendo a informação. Então ele criou também aqui para baixo a distância de 30 metros, por isso que ele passou. Então se eu quiser isso aqui arrumado, né, eu tenho que vir aqui e cortar essa linha aqui embaixo, né, fazer aquela velha edição que a gente já aprendeu a fazer. E aí eu tenho a área completinha sem tá acrescentando essa área que na verdade não deveria ser computada. Tudo bem? Bom, a funçãozinha de mapa distância ela é essa, ela é bem simples, né? E vocês vão vendo que o mapinha nosso que a gente vai estar extraindo da rede de drenagem, ela vai ganhando cada vez mais informações, né? Que serão úteis aí para o dia a dia
de vocês que estão trabalhando com essa parte de gestão ambiental no município de vocês. Tá legal? Eu tentei ser o mais breve possível, mas aí, conforme vocês forem aplicando essas técnicas, conforme for dando algum erro, vocês podem estar mandando as informações, o que está acontecendo, dúvidas, se pode aplicar em outras situações, a gente está aí para auxiliar vocês fazerem isso. Tá legal? Então a gente vai ficar por aqui. A ideia era mostrar essa funçãozinha e a gente conseguiu fazer com êxito, sem nenhum grande problema. Tá legal? Então até a próxima atividade.